Que a paz e a graça de Jesus Cristo estejam contigo. Amém. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui e vocês precisam me dizer o que vocês estão enxergando, combinado? O que vocês estão enxergando? Uma nota de 20, todos concordam? Ok. O que vocês estão enxergando? 5. Vocês acertaram em partes. Talvez você já tenha percebido ou já suspeitam por qual caminho a nossa reflexão de hoje vai. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versículos 13 até 21. É ali que está o texto previsto para a nossa pregação deste domingo. Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versículos 13 até 21. O título diz: O rico sem juízo. E o texto diz: Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Homem, disse Jesus, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tomem cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus fez a seguinte comparação: havia um homem rico, cujas terras deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar todas estas colheitas. O que é que eu vou fazer? Já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então eu direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descansa, coma, beba e alegre-te. Mas Deus lhe disse: seu louco, esta noite você vai morrer. E quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas não são ricos diante de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra do nosso Deus. Amém. Não é difícil compreender esse texto. Ali diz que um dos ouvintes de Jesus, no meio daquela multidão, está enfrentando problemas com o seu irmão acerca de uma divisão de herança. E a forma como esse homem vai até Jesus, conforme registra o texto, é bastante unilateral, porque ele não busca Jesus e pede para que Jesus avalie a situação e dê a sua opinião sobre aquela realidade. Ele não diz: mestre, meu irmão e eu, nós estamos aí tendo divergências a respeito da herança do nosso pai, será que o senhor poderia nos ouvir, nos orientar e dar a sua sugestão? Ele não chega dessa forma. A sua postura, ela pede a Jesus em seu benefício. Ele diz: mestre, mande que o meu irmão reparta a herança. Tipo assim: ó justo juiz, execute a sentença em meu favor, atenda ao meu desejo. Aquele homem que vai até Jesus, ele encara Jesus como um típico rabino daquela época. Era muito comum os rabinos terem esse poder de decisão acerca desses assuntos econômicos e judiciais. E a resposta de Jesus para aquele homem, ele não diz filho ou, enfim, alguma outra nomenclatura. Ele diz homem. É muito áspero, é muito dura a resposta de Jesus. Ele se recusa a ter qualquer coisa a ver com essa história. Mas por mais que ele não queira ter nada a ver com essa história de divisão de bens, ainda assim ele tem algo a dizer diante dessa situação, porque Jesus enxergou para além daquilo que aquele homem verbalizou. Jesus enxergou
a avareza do seu coração. Jesus ouviu para além das suas palavras e entendeu que ali havia um coração apegado ao dinheiro. Então Jesus contou uma parábola. Ele é sempre muito pedagógico, ele é sempre muito didático nos seus ensinamentos. Uma parábola não é uma história real, algo que realmente aconteceu na história, conforme está dito, mas é uma narrativa alegórica, que a partir de comparações ou analogias busca transmitir algum ensinamento através de, talvez indiretas, podemos dizer assim. Era a forma que Jesus usava para fazer os seus ouvintes, os seus discípulos, a pensarem de forma diferente, avaliar as suas próprias vidas à luz dessas histórias e, na melhor das hipóteses, se abrirem para uma mudança. Então Jesus usava parábolas. E nessa ocasião ele contou uma parábola que dizia que as terras de um homem, e veja, o texto registra que esse homem já era rico. Essa colheita foi uma grande colheita nas terras desse homem. Foi um verão excepcional. E ele para diante daquela colheita maravilhosa e ele admira os seus campos fartos e ele pensa consigo mesmo: o que eu vou fazer? Aonde eu vou guardar tudo isso? E depois de quebrar a cabeça, ele teve uma ideia: já sei, eu vou destruir os meus celeiros e eu vou construir celeiros ainda maiores. Dessa forma, eu vou poder guardar tudo aquilo que é meu. E diz o texto que, a partir dessa decisão que ele toma, ele se sente feliz. Tem muitos bens no seu depósito, e por muitos anos. E ele diz: coma, alegra-te, beba, descansa. Mas é muito curioso a gente analisar a gramática desse texto. Veja a quantidade de pronomes eu e meu que esse homem usa, sinalizando o seu egoísmo, sinalizando que a sua existência estava centrada somente nele mesmo, acreditando que era mérito dele aquela colheita ter sido tão abençoada. Não há um registro de uma palavra de gratidão ao doador de toda boa dádiva pela colheita excepcional que ele teve. Não há uma intenção, por menor que seja, registrada no texto de repartir aquilo que ele imerecidamente ganhou. Ele apenas pensou: vou garantir o meu futuro. E a parábola segue com uma intervenção divina ao homem e Deus se personifica nessa parábola e ele diz àquele homem louco. Veja a palavra que é usada. A gente poderia traduzir essa palavra também como tolo, insensato, sem juízo. Deus diz àquele homem louco: essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Esse é o verbo grego apaitel, dá para ler ali transliterado para o português, que é o verbo traduzido por te será requerido a vida. A sua vida te será tomada. E esse verbo é muito interessante porque ele é usado, comumente usado para o retorno de um empréstimo. Não é um verbo necessariamente religioso, é um verbo que existia no âmbito jurídico. Ou seja, o sentido diz: a tua alma, a tua vida, que não é tua, que te foi dada por empréstimo, que te foi dada de forma emprestada, agora está sendo requerida pelo seu proprietário, a saber, o próprio Deus. E aí, o que valeu toda essa obstinação diante dos bens? É interessante porque a gente entende essa frase de Jesus como uma paulada, né? Louco, essa noite vão te pedir a tua alma. E se a gente olha esse detalhe dos verbos, a gente percebe quanto cuidado e amor de Jesus tem por trás disso. A tua vida é minha. Eu a emprestei para ti, mas ela pertence a mim. E ela vai pertencer a mim eternamente. Eu a dou, eu a mantenho, eu a recolho. E nestes três movimentos de dar a vida, manter a vida e ter a vida recolhida, estamos nas mãos do proprietário.
estamos nas mãos de Deus. Então, de que valeu? De que valeu toda essa atitude apegada e obstinada diante dos bens? Acaso aquele homem conseguiu guardar a sua vida dentro dos grandes celeiros que construiu? Não. E Jesus concluiu dizendo que assim acontece com aqueles que ajuntam riquezas nesse mundo, mas não são ricos para com Deus. Ou seja, são loucos, insensatos, aqueles que se tornam escravos do acúmulo e não gozam da liberdade de confiar na provisão de Deus. No capítulo seguinte de Lucas 12, veja o que Jesus disse aos seus ouvintes. Ele diz: observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a elas. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. O Pai de vocês sabe tudo o que vocês precisam. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. É a sequência desta parábola. Eu disse no início que não é difícil compreender esse texto. E é verdade, a gente entende o que ele está dizendo e a sua mensagem. Mas eu não acredito que seja um tema fácil de engolir. Muito menos de colocar em prática. Lendo essa parábola, nós somos colocados diante de um espelho que escancara o nosso amor ao dinheiro e a nossa confiança no dinheiro ao longo da vida. Talvez nós devêssemos nos perguntar se o dinheiro não tem sido o Deus da nossa vida. Quero lançar algumas reflexões que vieram ao meu coração à medida em que eu era novamente exortado a partir dessa parábola, e espero que faça sentido para você e que encontre espaço no teu coração também. A primeira reflexão que eu me fiz é até onde nós podemos ir pelo dinheiro? Até onde nós podemos ir pelo dinheiro? Lembram da dinâmica do início? Poucos enxergaram alguma coisa para além do que eu mostrava. É claro que era uma simulação plástica para poder introduzir o tema, mas quando vocês olharam para frente, ninguém respondeu que viu o altar, a cruz, o púlpito, a cabeça do irmão que estava sentado na frente. Ninguém falou que me viu aqui na frente. É claro que é uma simulação plástica para a gente poder entender que esse é um risco que nós corremos diante do dinheiro. Olhar somente para ele e ter a nossa visão anestesiada para todo o resto que está em volta. Até onde podemos ir pelo dinheiro? Até onde ele não te deixar cego. Até onde ele não te deixar cego. Eu quero deixar muito claro que Jesus em momento algum falou contra o dinheiro. Não é essa a mensagem. É claro que nós precisamos do dinheiro para viver, mas ele acendeu um alerta sobre como é e como deve ser a nossa relação com o dinheiro. E eu quero dizer para você, se a busca pelo dinheiro me leva a assumir uma postura ilícita, se a busca pelo dinheiro me leva a brigar com as pessoas, se a busca pelo dinheiro rompe relações familiares, se a busca pelo dinheiro destrói a natureza, se a busca pelo dinheiro acontece para dar status e aceitação, se a busca pelo dinheiro acontece para que a pessoa se sinta amada e aceita, ou se a busca pelo dinheiro adoece e entristece, porque isso também acontece, ou se a busca pelo dinheiro me leva para longe de Deus, se a busca pelo dinheiro se torna a finalidade da minha vida e não um meio para viver a vida, alguma coisa está muito errada e estamos sendo insensatos, sem juízo, loucos, como diz Deus para aquele homem.
Até onde podemos ir pelo dinheiro? Ou melhor, até onde vale a pena ir pelo dinheiro? Veja, é verdade que um certo mínimo de bens materiais é necessário para a vida, mas não é verdade que a maior abundância de bens significa maior abundância de vida. Pense nisso. Até onde vale a pena ir pelo dinheiro? Uma segunda reflexão que eu quero repartir com você, que eu também espero que encontre lugar no teu coração. Nós não devemos confundir qualidade de vida com sentido de vida. Hoje nós falamos muito e com razão sobre qualidade de vida. Nós até elegemos as cidades com o índice de melhor qualidade de vida no país. Não sei se você sabe, mas a nossa cidade de Santos, no ano passado, que foi a última avaliação, estava na 13ª posição desse ranking. Eu acho que é uma boa posição, não é? Mas veja, qualidade de vida é algo que se adquire, é algo que se pode conquistar. Mas sentido de vida é algo que se vive e que se sente. Alguém pode ter sentido, alguém pode ver sentido na sua vida, mesmo que não tenha qualidade de vida. Mas o contrário não é possível. Qualidade de vida não garante que alguém enxergue sentido na vida. É um paradoxo. Na era em que nós buscamos com todas as nossas forças qualidade de vida, nós vivemos uma das maiores crises pela busca do sentido da vida. Eu conversei com um homem alguns tempos atrás que ele disse para mim: pastor, eu tenho tudo, materialmente falando. Eu tenho tudo. Eu faturo centenas de milhares por dia na minha empresa, viajo para tudo que é lugar, moro num lugar confortável, tenho tudo. Pastor, mas eu deito de noite a cabeça no meu travesseiro e tenho um vazio. Parece que nada daquilo faz sentido, não consigo enxergar sentido, propósito para a minha vida. E ele perguntou: o que me falta? O que me falta? Nós tivemos uma longa conversa sobre o que faltava a ele. E é assim com aqueles que procuram o sentido da vida em outro lugar que não seja em Deus. Chega um momento que nada parece fazer sentido. Pense sobre isso. Qual é o sentido da tua vida? Qual é o propósito pelo qual você existe? O que faz você levantar todos os dias de manhã e viver encarando a vida da forma como ela é? O dinheiro? A busca por ele? E quando a sua vida te for requerida, de que valeu? Quero sugerir a você que a gente pense sobre ter como propósito e objetivo de vida algo e alguém maior do que nós mesmos. Pense sobre isso. A última reflexão que eu quero repartir com você, e também espero que encontre lugar no teu coração: a economia do reino de Deus não é uma economia do acúmulo, mas é uma economia da partilha. Você já pensou se Deus retivesse para si toda a sua riqueza? Estaríamos perdidos, não é? Tudo é dele, tudo vem dele. E eu quero retomar a cena inicial da nossa história bíblica, quando aquele homem pede a Jesus para legislar sobre a herança que ele estava discutindo com o seu irmão. Veja o que disse Agostinho, um dos pais da igreja antiga, sobre essa atitude desse homem. Ele, o homem, pediu metade da herança na terra. O Senhor lhe ofereceu uma herança inteira no céu. O Senhor deu mais do que ele pediu. Vou ler novamente.
Ele, o homem, pediu metade da herança na terra. O Senhor lhe ofereceu uma herança inteira no céu. O Senhor deu mais do que ele pediu. Deus não reteve para si o que ele tinha de mais precioso. Ele dispensou sobre nós bondade, amor e perdão. Ele não reteve para si o seu Filho, mas enviou ao mundo para que nos pudesse conceder vida com propósito. Ele não retém para si as suas bênçãos, mas Ele a distribui no meio de nós de forma generosa, abundante e diária. Ele não nos dá o mínimo, mas Ele nos dá generosamente todos os dias. O Deus que reparte não nos dá todas as coisas para ficarem guardadas nos nossos celeiros, mas para serem partilhadas. Disso nós falamos todo domingo. Vocês devem estar carecas de ouvir eu falar que a gente foi chamado para ser uma boa testemunha, um bom sinal do reino de Deus nesse mundo, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com a nossa solidariedade, com o nosso amor, com a nossa postura diante das pessoas. Mas hoje o que o texto nos lembra é que nós também podemos ser um sinal concreto do amor de Deus nesse mundo através do nosso dinheiro, através daquilo que Deus nos deu. Deus nos chama para que os nossos recursos, que vieram dele, sejam um sinal do amor e do cuidado na vida das pessoas que precisam. Claro, de forma responsável fazemos isso. E não tenha dúvida de que existem muitas pessoas que precisam de um sinal concreto do amor de Deus também nesse sentido. Eu estava conversando com um amigo essa semana sobre esse texto, ele falou assim: comunista! Ele disse para mim. Falei, não, nada disso. A economia do reino de Deus, ela não pode ser enquadrada em nenhum sistema político ou social que nós conhecemos nesse mundo. Cristo nos chama para que nós, claro, recebamos como bênção aquilo que Ele nos dá, mas para que nós sejamos generosos e tenhamos um olhar aberto e atento aonde aquilo que Ele nos dá pode ser um sinal do amor dEle na vida das pessoas. E o meu desejo e minha reflexão é que Deus nos ajude a fazermos do nosso dinheiro não uma finalidade da nossa vida, mas um meio para viver a vida e para abençoar as vidas e situações onde ele se faz necessário. E que acima de tudo isso nós aprendamos a confiar que se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todo o resto que é necessário, o Senhor nos dará. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém.